Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 13 senhores vereadores presentes, 6 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rogério, proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada na sessão ordinária de 16 de novembro de 2016. Projeto de lei número 12.125 de 2016, José Carlos Ferreira Dias e Rafael Antonus, inclui no calendário municipal de eventos o dia da proclamação do Evangelho, dia 31 de outubro. Projeto de lei número 12.127 de 2016, Eliezer Barbosa da Silva, exige das escolas privadas notificação dos conselhos tutelares em caso de suspeito de alienação parental. Projeto de lei número 12.128 de 2016, Marilena Perdiz Negro, prevê a publicidade dos benefícios fiscais e credenciais concedidos. Moção número 429 de 2016. Roberto Conde Andrade. Apoio ao projeto de lei número 767 de 2016 do deputado estadual Gil Lascartes, do DEM, que institui a Semana de Conscientização sobre Depressão Infantil. Moção número 430 de 2016. Eliezer Barbosa da Silva. Apoio ao projeto de lei número 6.202 de 2016, de autoria do deputado federal Francisco Chapadinha, do PTN, apesar do projeto de lei número 5.860 de 2016, que estabelece diretrizes para a instituição de programas de reciclagem de resíduos sólidos na rede pública de educação básica. Moção número 431 de 2016, José Carlos Ferreira Dias. Apelo ao governador Geraldo Alckmin para que autorize a destinação ao menos 10% do valor arrecadado com multa de trânsito aplicado nas rodovias estaduais cujos trechos esteja compreendido no âmbito do município de Jundiaí ao Hospital São Vicente de Paula. Moção número 432 de 2016, Valdecir Vilar Mateus. Apoio ao projeto de lei federal número 6.406 de 2016, de autoria do deputado Dirley, PTB, que veda o envio de instrumentos de cobranças, boletos bancários e outros exclusivamente pela rede municipal de computadores, sem autorização prévia do consumidor. Essa é a matéria apresentada, senhor presidente. Muito bem, vereador Rogério. As listas dos requerimentos de alçada do plenário já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de requerimentos de alçada da presidência, das indicações e da correspondência recebida acham-se à disposição
dos senhores vereadores por meio eletrônico. Tribuna livre. Nós temos um munícipe inscrito, o senhor Agostinho Geraldo Rocha Moretti. E o senhor tem a palavra, Moretti. Por até 5 minutos, por gentileza. Apertei um botão aqui e acendeu. Viu? Boa noite para os vereadores, boa noite para o senhor presidente, para todos os presentes aqui. Eu queria primeiro deixar aqui o meu protesto e solicitar aos senhores vereadores para que realmente não esqueçam do desastre ambiental que alguém ocasionou lá no Jardim Tulipas, aqui em Jundiaí, né? Amplamente divulgado pelas televisões de todo o Brasil e também fora do país agora. Quer dizer, um desastre ambiental que não pode ficar impune em hipótese alguma. Nós já temos processo correndo de munícipe que teve problemas aí de saúde grave por causa, viu, senhor presidente? Por causa, e o senhor deve saber também disso, né? A vereadora Marilena Negro sabe bem disso, ocasionado por produtos químicos despejados nesse córrego, né? E agora a mortandade de peixes lá, e tomara Deus que não tenha feito mal para ninguém lá, né, dos moradores. Mas eu queria falar realmente de saúde. O que nós vemos hoje, senhor presidente, primeiro, o Hospital São Vicente não fechou as portas. Ele continua aberto, inclusive atendendo a demanda do governo do estado de São Paulo. Por quê? Porque o Hospital a cidade de Jundiaí tem 2 hospitais de alta complexidade. Hospital São Vicente de Paula, que é de altíssima, faz tudo, né? Apesar de ser credenciado em 8 patologias de alta, ele faz tudo, mesmo não sendo credenciado. E nós temos o HU. Então, hoje nós temos lá, e a imprensa parece que divulgou, também criança até de Indaiatuba, que precisou e deve vir mesmo, né? Olha, eu não tenho recurso lá em Goiânia. Não pode perder ninguém, nem a criança. Mas, olha, eu tenho um hospital em Jundiaí, que está lá no sistema, que ele pode resolver ou tentar resolver, tem tecnologia e material humano para isso. Então, se você manda para cá, não é? Bom, muito bem. Crise no Hospital São Vicente de Paula. A crise do Hospital São Vicente de Paula, e eu queria cumprimentar aqui primeiro todos os trabalhadores daquele hospital, desde os médicos, todos eles. A crise é uma crise financeira, não é uma crise de saúde. Quando você chega lá, seja a patologia que for, você é atendido na urgência e emergência. Aí você pode falar, mas é isso? Bom, quando chega lá o agravo da doença, por que aquela doença chegou ao ponto de eu precisar de um atendimento de alta complexidade dentro do São Vicente, isso nós precisamos discutir. Porque nenhuma doença chega por acaso, exceto o trauma, o acidente, não é? Seja ele qual for. Bom, aí nós temos o hospital regional. Lembrando sempre, para ficar registrado, que o Estado dispõe, em Jundiaí, de 3 hospitais regionais. 3. O Hospital Casa e Saúde Dr. Domingos Anastácio, também, do qual o senhor também é pai, Hospital Universitário e Hospital São Vicente de Paula. Os 3 são regionais, não são? Todo mundo sabe, você vai lá agora, tem gente de Itupeva, de Várzea, de Campo Limpo, Bragança Paulista, Piracaia, e ainda é a base de apoio do sistema Anhanguera Bandeirantes, né? Que vem, acontece de todas as rodovias, vem e acaba descarregando em Jundiaí, porque está dentro da região, e é um hospital que tem pronto-socorro preparado para tal. Hoje o Hospital São Vicente tem lá um provedor, né? Muita gente chama ele de procurador. Para mim, né, nós temos aí
a nossa querida, brilhante advogada Elza Francisca, ela sabe que normalmente dentro do hospital, o procurador da Sociedade Vicentina, proprietária do Hospital São Vicente de Paula, de fato, é ela a proprietária do hospital, ele não é público, ela tem um procurador, e só esse procurador é que assina e que autoriza a atitude que o resto da diretoria ali comanda. Bom, crise no hospital, vamos lá. Eu quero voltar à época do nosso saudoso prefeito Ari Fossi, diga-se de passagem, o prefeito que mais fez para os que mais precisam em 4 anos em Jundiaí, e o vereador acompanhou atentamente comigo, brilhante vereador Zé Dias, ele sabe disso. Ele, quando ele combinou o AMI, quando ele combinou a Casa de Saúde, doutor Domingos Anastácio, para ser desapropriada e vir para o Estado, doutor, foi combinado o seguinte: olha, o AMI, tudo bem, eu vou investir lá, mas o Estado vai comandar e o atendimento será regional. Ótimo, então é para a região? Tá bom. Casa e Saúde, a mesma coisa. E o que nós fazemos, então, com o Hospital São Vicente? A combinação foi o seguinte: olha, você fica com a alta complexidade e eu aqui no regional faço a média e baixa complexidade. Muito bem, tudo combinado, nada disso aconteceu. Hoje nós abrimos, há pouco a gente sabe, 6 ou 7 horas da manhã, nosso serviço de oncologia, e ele para às 10 horas da noite. Um paciente atrás do outro sendo atendido. Tudo isso é alta complexidade. Aumentou demais. Então nós trocamos com o Estado, uma cirurgia de R$300 por uma de 30 mil. Mas qual é que era a promessa da contrapartida do governador Geraldo Alckmin? 2.400.000 mês. Aí ficava a história de que a documentação do hospital não estava em ordem, presidente. E lá fomos nós levar os documentos, eu não fui junto, mas foi o deputado estadual Luiz Fernando, agora eleito prefeito, e foi a diretoria do São Vicente, vereadora. Chegou lá, o próprio secretário falou: a documentação está em ordem. Ora, como que você não me repassa a minha crise de 20, 30 milhões no ano? É porque você não está repassando. E eu estou pegando tudo que é alta para mim. Está vindo lá, eu tenho que pegar. Nós estamos sem recurso. Aí, as câmaras municipais da região, que têm força para lutar, ficam todos lá, principalmente Várzea e Campo Limpo, nós vamos falar, mas as outras também, todos quietinhos lá, e aqui nós ficamos sem ninguém se indispor com nenhum governo, e nós ficamos aqui tentando tocar o hospital e aceitando todas as transferências. Presidente, para terminar, que acabou lá, eu só queria pedir para os senhores vereadores, em especial aos que vão iniciar agora também, para que junto essa casa de leis, porque tem muita força, o vereador comece a cobrar o Estado no sentido de repassar o Santa Casa Sustentável. Nenhum prefeito vai conseguir tocar esse hospital sem o repasse do governo do Estado. Essas são minhas palavras. Obrigado aí até de me aturar, eu falando e passar o tempo. Obrigado, gente. Muito bem, senhor Agostinho. Então, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia.
Tendo a ata da 169ª sessão ordinária, realizada em 8 de novembro de 2016, permanecido à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Eu queria dedicar essa sessão ao Carlos Aparecido Estel, morador do Morada das Vinhas, que veio falecer hoje, 50 anos de idade, um amigo nosso, um amigo de longa data lá do Jardim Tamoio. Então, gostaria de dedicar essa sessão ao Carlos Aparecido Estel e toda a sua família, nossos pêsames pela morte, pela passagem do alemão, do Carlos Estel, ok? Antes do primeiro item, quero citar a presença dos vereadores eleitos aí, né, nessa legislatura, o Romildo Antônio, que está por aí, o vereador Romildo, e o Cristiano Lopes também está na casa. Obrigado pela presença aí, já estão se familiarizando aí com a sessão, né? Então, na primeira sessão, no dia 1º de janeiro, os senhores estarão sentados aqui nessas cadeiras. E dedicar também a sessão a Liliana Aparecida Ezequiel, que faleceu nesta manhã também, esposa do Ricardo, que trabalha na CETRANSP, senhores, mora também no Jardim Tamoio. Pela manhã, dona Vilma, estive lá no velório, até pela morte do Carlos Estel, e aí me deparei com o falecimento também da Liliana Aparecida Ezequiel, que é esposa de um amigo nosso de infância também, do Ricardo, e nossos pêsames aí, toda a família do Ricardo. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, institui e conclui no calendário municipal de eventos o Dia do Ciclista, em 22 de setembro. Então, eu gostaria de pedir para o vereador Zé Dias, usa a palavra, então, com a palavra, vereador Zé Dias, e nós estamos aqui também com a Sandra Bernardi, né, e o seu pai, Israel Bernardi, que tem muito interesse nessa pauta, né, ciclista renomado aqui na nossa cidade e em todo o país também. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, né? E para mim é uma grande honra apresentar esse projeto de lei junto aos demais vereadores, assessoria, né? Que realmente foi uma luta muito grande para que nós darmos aqui as condições, né? Até pela casa, consultoria jurídica, também pareceres favoráveis, né? A consultoria de justiça e redação também nos deu também a oportunidade do processo ser favorável referente ao projeto de lei. Então, primeiro aqui, eu quero aqui agradecer o nobre companheiro Israel Bernardi e também a filha Sandra Bernardi aqui nesta noite. É uma honra para nós, uma honra para os vereadores e para o público jundiaiense, no qual ele tem uma grande história, tanto no ciclismo, quanto na família, quanto no trabalho nessa cidade de Jundiaí, né? Lembramos muito bem da época da Duratex, não é verdade, irmão? Então, vamos lá. Projeto de lei 12.108/2016, de minha autoria, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Ciclista, a ser comemorado anualmente em 22 de setembro, há alguns anos, mas propriamente desde 2003, vínhamos buscando homenagear os ciclistas de nossa cidade,
com a inclusão de um dia no calendário só para eles. Mas não tivemos êxito. Nossas iniciativas não avançaram por várias razões, incluindo entraves legislativo e de ordem legal, constitucional e esbarrando no regimento interno. Dessa vez, nós amparamos na Lei Estadual número 15.687, de 2015, oriunda de um projeto de lei da deputada Célia Leão, que institui o Dia Estadual do Ciclista, em 22 de setembro. A lei foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, em 15 de janeiro do ano passado. Vimos ao longo de nossas pesquisas que existem outras datas, como 19 de agosto e também em 15 de abril, lembrados como o Dia dos Ciclistas. Todavia, agora a lei estadual é que deve prevalecer em detrimento de qualquer outra. De modo que o projeto é legal, constitucional e tem pareceres favoráveis da consultoria jurídica da Casa e da Comissão de Justiça e Redação, aqui esperamos que seja aprovado. Na prática, pretendemos que as comemorações alusivas do Dia do Ciclista envolvam entidades públicas e privadas ligadas ao ciclismo, as quais querendo e também poderão realizar eventos que estimulem o hábito pelo uso da bicicleta, como esporte, lazer e meio de transporte também. As atividades poderão se estender às escolas públicas e particulares, através de palestras, competições esportivas, gincanas e afim, e, se desejarem, poderão também incluir o Dia do Ciclista como parte das atividades alusivas ao início da primavera. E também no Dia Mundial Sem Carro. Aproveitamos também para, com o projeto, homenagear todos os ciclistas da cidade, incluindo aqueles que foram e são campeões da modalidade nas competições oficiais e que representam Jundiaí, Brasil afora, como o campeoníssimo Israel Bernardi, em nome de quem estendemos os nossos mais sinceros cumprimentos por tudo que fizeram e fazem para manter sempre dinâmico, ativo e no pódio o ciclismo de Jundiaí. Por isso, senhor presidente e senhores vereadores, eu quero aqui dizer que a data 22 de setembro é oportuna, pois coincide com o início da primavera, no qual já falei aqui, e com o Dia Mundial Sem Carro, e é inspirada na Lei Estadual 15.687, de 2015, né, referente ao projeto de Lei 968/2014, da nobre companheira deputada Célia Leão. Então, portanto, peço aqui os demais pares para aprovação dessa belíssima homenagem ao nobre companheiro que sempre deu alegria, né? Não só na nossa cidade, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil afora. É um orgulho ainda falar meu jovem Israel Bernardi e sua filha aqui também presente nesta noite. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão com a palavra o pastor Roberto Conde, na PL 12.108 de 2016. O ciclista Roberto Conde, viu, Israel? Senhor presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar de subir aqui na tribuna para homenagear a Sandra Bernardi, minha vizinha lá do prédio lá, muito conhecida, né, na região da Ponte. O seu pai, né? Estou conhecendo hoje, já ouvi falar muito dele, uma pessoa também muito influente ali na Ponte São João. E como o vereador Tico falou, eu sou adepto do ciclismo, né? Apesar de não aparentar, né? Mas
a gente dá as pedaladas quando possível, né? Está ali o Cristiano Lopes também, um adepto do esporte, né? Parabenizá-lo. Mas quando dá, eu faço o esporte, principalmente ciclismo. E o Zé Dias foi bem feliz nesse projeto de lei, incluindo no calendário municipal de eventos, o Dia do Ciclista. Esse vereador instituiu aqui nessa casa o Dia municipal, um dia sem carro. É de minha autoria aqui em Jundiaí. Eu lembro quando eu coloquei esse projeto, eu fui alvo de alguns e-mails, até sem graças, de pessoas que não entenderam o objetivo desse projeto tão importante, que é chamar a atenção da sociedade para o transporte que não polui, que é o caso da bicicleta. É claro que Jundiaí, vamos dizer assim, Jundiaí é uma cidade que tem muita ladeira, né? Principalmente aqui a parte do centro, não ajuda muito, ruas estreitas, uma cidade muito antiga, mas o número está crescendo de adeptos do ciclismo. Então, inspirado nisso, a gente é autor dessa lei, um dia municipal sem carro, que é para chamar a atenção da população, que mesmo com essas dificuldades, existem as ciclovias aqui em Jundiaí, existe o Parque da Cidade, que tem lá aquela pista de 3 quilômetros, né? E ligando ao Jardim Botânico, se eu não me engano, mais 5 quilômetros. O vereador Gerson Sartori sabe muito bem, né? Faz as suas caminhadas lá quase que sempre. Então, incentivar, é importante incentivar o ciclista da nossa cidade. É claro que eu faço aqui um apelo, principalmente para os condutores de veículos, que não respeitam os ciclistas, e Jundiaí não é diferente. Nós tivemos ali no Vianello um óbito, né, de um rapaz que foi vítima da imprudência de um motorista que avançou o cruzamento e o assassinou. Nós tivemos casos também em outros bairros da cidade, onde falta consciência para o condutor, principalmente do veículo. É óbvio, numa colisão entre um carro, um ônibus, um caminhão com uma bicicleta, por mais equipamento de segurança que o ciclista possa ter, ele vai estar sempre levando a pior. E então eu faço esse alerta àqueles que estão nos ouvindo. É claro que é bom incentivar o ciclista, o dia do ciclista, o andar de bicicleta, mas o quesito principal, ao meu ver, se chama segurança. Então o poder público tem que dar segurança para os nossos ciclistas em Jundiaí, e os motoristas, né, tem que ser conscientes. Foi feita até uma campanha, me lembro, um tempo atrás, na internet, de um espaço de 5 metros. É claro que em algumas vias é impossível, mas do veículo, do automóvel, do ônibus, para o ciclista, na lateral, 5 metros, que seria de bom tom, né? Só que as pessoas com aquela pressa, não está nem aí para essa campanha. Então anda colado com o ciclista, e qualquer erro do ciclista, ele está sujeito a uma queda que muitas das vezes pode ser fatal. Então eu apoio o vereador Zé Dias, vou votar a favor. É um público que esse vereador tem prestigiado. Eu conheci vários ciclistas aqui em Jundiaí, tem vários grupos, né? Tem aquele ali na rua Jundiaí, na Rua do Retiro, cadê os vereadores? Me ajuda aí. Eu esqueci o nome. Isso, é isso mesmo. Eu tive com o pessoal lá conversando com eles aqui. Eu acabei esquecendo o nome, né? Ali na Rua do Retiro, eles fazem aquela pedalada lá no Parque da Cidade, Jardim Botânico, e até para outros municípios. Eu já fui convidado, só que não tem como, né, Veloso? Por enquanto, só limito a andar aqui em Jundiaí mesmo. Mas parabéns para a Sandra, para o pai, para toda a família Bernardi aqui. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Muito bem, pastor Roberto Conde.
Eu fui caminhar um dia desses lá no Parque da Cidade, né, pastor? Aí encontrei o Roberto Conde com a bicicleta dele, uma bicicleta que dobra. Aí eu falei assim, mas não dá muito trabalho ficar dobrando essa bicicleta? Ele falou, não, cabe no carro direitinho, né? Mas eu já vi o vereador andando de bicicleta realmente lá. E parabéns, vereador. Aí, o vereador Zé Dias também está de parabéns pelo projeto, viu? Questão de ordem, presidente? Questão de ordem. Só para responder, realmente, essa bicicleta é dobrável, cabe dentro de um carro com porta-mala de 300 litros, cabe tranquilo. E na Europa ela é usada até para o pessoal ir para o trabalho. Vai no metrô, ela tem uma bolsinha, e o pessoal vai no metrô, dali, ao invés de pegar uma outra condução, vai pedalando, chega até o trabalho. Muito então, bem. uma opção aí, pessoal de Jundiaí para os bairros, né? Desde que haja segurança. Muito bem, vereador. Continua em discussão o projeto de lei 2108 de 2016, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, o vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público que nos acompanha, projeto do vereador José Carlos Ferreira Dias, que inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Ciclista, dia 22 de setembro. Antes da fala, gostaria de cumprimentar o Israel, né, um símbolo da nossa cidade, do ciclismo jundiaense, a filha Sandra, que é um prazer tê-los aqui em nossa casa. Queria parabenizar o autor do projeto, o vereador Zé Dias, pelo brilhante projeto. Precisamos, de todas as formas, incentivar a utilização das bicicletas como meio alternativo de transporte. E instituindo no calendário o Dia do Ciclista, com certeza isso é uma das formas para que a gente fomente, vereador, essa questão. Né? E o ciclismo, a gente percebe, mundo afora, aí, que cada vez mais tem sido uma forma de transporte alternativa eficaz, né? E só que o poder público tem que contribuir para isso, né? Com ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, existem essas 3 denominações, né? Cada uma para um uso específico. Nós apresentamos um projeto também de uma ciclofaixa no município, o ano passado, em que se teria um anel cicloviário na região central, contornando a região central da cidade, pelas avenidas 9 de Julho, Frederico Zanã, Odil Campos Sais, fazendo esse anel para que tenha um incentivo à utilização das bikes em nosso município. E depois, no interior e externo, as pessoas chegariam até esse anel cicloviário. Seria uma das medidas aí conversando com alguns ciclistas, com algumas pessoas que entendem da área, falaram e receberam a proposta muito bem. Falaram que com esse anel cicloviário facilitaríamos muito o transporte, a utilização das bikes como transporte, porque depois no interior... Pois não, vereador Paulo Sérgio. Só para não subir na tribuna, porque praticamente tudo foi falado, e também estabelecer um intermodal com a ciclovia e com os ônibus, né? Além dessa ciclovia que foi citada, um transporte intermodal, onde se encosta a bicicleta, se pega o trem para São Paulo, se pega o ônibus, etc, etc, etc. Sem dúvida, muito bem colocado pelo vereador Paulo Sérgio. Isso existe, acho que em algumas cidades já, alguns bancos também têm feito isso em caráter experimental, como patrocinadores dessa ideia, e isso é muito comum. Na Europa, Estados Unidos, a gente vê essa integração entre vários meios de transporte para facilitar, para diminuir a utilização do carro, né? Então, parabéns, vereador, pelo projeto, terá o apoio, e que essa casa e que o Poder Executivo atente para essa questão, né? Que cada vez mais seja incentivado o uso das bikes no transporte municipal. Então, parabéns pelo projeto. Continua em discussão o projeto de lei 12.108. Em votação, senhores, o projeto de lei 12.108, vereador José Carlos Ferreira Dias, institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Ciclista, em 22 de setembro.
Com 16 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 12.108. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nobres pares pela votação em homenagem, essa homenagem belíssima aqui nesta noite, ao nobre companheiro Israel Bernardi, que realmente, né, é uma homenagem bem merecida, né, que é uma pessoa que sempre nos deu a oportunidade de um esporte na nossa cidade, e levando também, senhor presidente, o nome da nossa cidade por esse país afora. Então, portanto, eu parabenizo e fico muito feliz com os nobres pares pela aprovação desse projeto nesta noite, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Deixa eu proclamar da forma correta. São 2 vereadores ausentes, se essa presidência que regimentalmente não vota, com 16 votos favoráveis. É isso? Ok. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, professor Eliezer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de dedicar essa sessão em memória à passagem de 1 ano do falecimento do guarda municipal Baldri, senhor presidente. E aproveitando também, gostaria de parabenizar a Guarda Municipal de Jundiaí pelo passamento do 67º aniversário dessa instituição tão respeitada e tão honrada aqui na cidade de Jundiaí. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Leandro, depois vereador Dirley. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de apresentar o requerimento verbal de adiamento do próximo item da pauta, o meu projeto de lei 12.116, para a sessão ordinária do dia 28 de março de 2017. Está ok, vereador. Em votação, o requerimento verbal do vereador Leandro Palmarini de adiamento. Em votação, senhores. Com 16 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de adiamento do projeto de lei 12.116 de 2016, do vereador Leandro Palmarini, que institui na rede municipal de ensino o programa de sustentabilidade ambiental. Está adiado, senhor vereador. Nós temos aqui um convite. A presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí convida todos os vereadores a participar da solenidade de posse de novas acadêmicas que acontecerá amanhã às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Jundiaí. Então, amanhã, senhores, a presidente da Academia Feminina de Letras convida todos os senhores para esse evento. Próximo item é o projeto de lei 12.119 de 2016, da vereadora Marilena Perdiz Negro, altera a lei 2.376 de 1979, que institui o calendário municipal de eventos para redenominá-lo calendário de eventos e datas comemorativas da cidade de Jundiaí e redefinir condições de inclusão de evento, prever publicidade e dar providências correlatas. O projeto de lei 12.119, 2016, da vereadora Marilena Negro, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha a sessão, os próximos vereadores, sejam bem-vindos aqui. Eu gostaria de dizer que esse projeto, ele veio bastante inspirado e atendendo uma necessidade que a própria sociedade tem requerido, requisitado dos vereadores, da Câmara, na verdade, não dos vereadores, em relação à publicidade das datas comemorativas que
tem sido alvo, né, objeto de diversas leis aqui no município. Na verdade, nós sabemos que essas iniciativas, elas começaram a ser mais sistematizadas a partir de 1979. Nós temos, anteriormente, apenas 11 leis anterior a essa data que davam datas e tinha alguma data comemorativa. Até agora, são 334, 335 com a lei que acabamos de aprovar, de iniciativa do vereador José Dias. Então, é alvo de interesse, sim, dos vereadores, a sociedade. Por que desse aumento, né? Nós temos, na legislatura de 2016, até agora, 80 leis aprovadas de inclusão no calendário. Nós temos, na legislatura anterior, 32. E aí a gente foi evoluindo no quê? No olhar da cidade, o aumento do número de vereadores, de ver as necessidades. E, certamente, muitas das leis que foram criadas já não atendem mais e deveriam ser retiradas do calendário. Hoje, a gente quis trazer no corpo da lei, alterando a lei de 79, a lei 2.376, as condições para dar mais clareza, tanto para nós, legisladores, como para a sociedade e a própria prefeitura, que também pode ser autora, é uma matéria concorrente, a prefeitura também pode indicar datas, festejos, eventos, mas dá visibilidade para esse calendário, porque a gente não tem esse calendário visível, né? Então, a gente está fazendo, são poucas alterações, embora o texto tenha ficado longo, senhores vereadores, mas a gente colocou no caput do primeiro artigo da lei, já dizendo que o que vai ser incluído nesse calendário, né? Quem é que pode estar requisitando isso dos vereadores ou da própria prefeitura? Então, fica assim, no qual serão incluídos eventos e datas comemorativas oriundos das manifestações e interesses legítimos da comunidade, que é o que tem recorrido aqui, é o que tem acontecido, de associações artísticas e culturais e outras entidades organizadas, de mobilizações, movimentos e coletivos sociais que contribuam para atingir alguns objetivos. E aí nós elencamos mais objetivos do que está hoje no regimento interno, que ele se limita a alguns, dando maior amplitude à visão da sociedade do que pode conter num calendário que seja de interesse público. E aí, lá no regimento interno, continuam as exigências que naturalmente serão solicitadas. Com relação à publicidade, o que também nos chamou a atenção, que o artigo 4º aí da lei original, ela fala assim, que constitui condição necessária para a concessão de auxílios e outorga de prêmios pela prefeitura estar no calendário. Então, existe o interesse da coletividade, existe o interesse dessa parceria. Então, nós adicionamos nesse artigo, um parágrafo único, então a gente colocou um parágrafo único ao artigo 4º da lei, dizendo assim, para quaisquer auxílios, seja na forma de transferência financeira ou de fornecimento de materiais, mão de obra e serviços ofertados diretamente pela prefeitura ou por ela designados a terceiros, deverão ser divulgados na forma de prestação de contas. Então, se nós aqui autorizamos, confiamos na idoneidade da entidade que está pleiteando, por que não sabermos se houve participação da prefeitura nisso? Porque aí vai obrigar a prefeitura a ter mais clareza até na forma de subsidiar alguns eventos, tá? Então, nesse sentido, nós não fizemos nenhuma alteração, teve uma única alteração, que foi do vereador Gerson Sartori, em 2013, que transpôs do regimento interno, transformando em artigo, dizendo que os eventos instituídos por lei municipal, estadual e federal também são objetivos de inclusão no calendário.
Assim, o rol de eventos e datas comemorativas da cidade de Jundiaí passou a ser anexo desse projeto de lei, se aprovada pelos senhores, será anexo da lei. E ele automaticamente será acrescentado, porque a gente quer uma divulgação digital, que seja tanto no sítio eletrônico da Prefeitura, quanto daqui da Câmara, que já tem esse elenco de leis. Nós também colocamos na lei as datas obrigatórias, que hoje só estão citadas no regimento interno. Então, passa a ficar como evento obrigatório, que é a data da cidade, né, que é a nossa data comemorativa da cidade, e o Dia da Consciência Negra, que também já é, o 20 de novembro, já é uma data municipal. Esta lei, ela tem a intenção de assegurar para esta Casa de Leis e para a sociedade que todos tenham conhecimento de quais datas são oficiais na cidade, tá? Porque depois a Prefeitura ela acaba se limitando a divulgar eventos pontuais, que são de uma secretaria ou por uma campanha, e acaba não incluindo em lugar nenhum, fica uma ação daquele governo. Este não, aqui é uma ação que é da cidade. Entre ou saia prefeito, as ações, as datas estão aqui e passíveis de terem parceria para desenvolver alguma atividade comemorativa. Mas nós também deixamos aqui uma possibilidade na lei para que ela se atualize. Então, existem muitas datas que não são mais comemoradas, não há mais interesse público, não se procura nem pela Prefeitura, nem pelas entidades que nos solicitaram, possivelmente como vereadores. Então, para qualquer alteração na lei, é possível excluir, da mesma forma que é possível? Mas mediante uma consulta pública, que fique disponível por pelo menos 60 dias, por 6 meses, acho que a gente colocou aqui, não, 60 dias, para que não havendo, pode ser feita tanto pela própria Câmara como pela Prefeitura, e as entidades ou os eventos que já caíram em desuso, não se prova mais a necessidade e o interesse da coletividade, possa ser excluído, aí a Prefeitura envia um projeto de lei à Câmara, quando for de iniciativa dela, para excluir as datas que foram colocadas, que estão mais em desuso. Então, nós temos, com a aprovação de hoje, 335 leis, de 79 até 2016. Tá? Poucas delas foram revogadas, apenas 22 leis tiveram aí alguma ação do Tribunal de Contas, que acabou pela sua revogação. Então, dessa forma, a gente gostaria de deixar essa contribuição aqui para os senhores vereadores que permanecem, para nós que acompanharemos como cidadãos o acompanhamento dos projetos nesta casa. Eu acho que é um avanço, porque o que nos inspirou também, certamente, foi ver que todo aquele pedido que a gente vinha reiteradamente fazendo, que tem que compilar a legislação, a diretoria legislativa, eu gostaria de cumprimentar, né, o trabalho que foi feito, no sentido de já terem compilado essa lei, já está disponível ao lado da Lei 2.376, só que não de uma forma facilitada. Então, a gente gostaria de ver esse projeto aprovado, por isso eu conto com a aprovação dos senhores vereadores. Muito obrigada. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Houve um esmiuçamento aí do projeto. Eu pedi a suspensão por até 10 minutos para que a vereadora pudesse explanar melhor todos esses detalhezinhos. Tá ok. Essa presidência suspende os trabalhos por até 10 minutos, se necessários.
Estão reabertos os trabalhos. Questão de ordem, vereador Dirley. Senhor presidente, eu gostaria que ficasse registrado na ata dos nossos trabalhos a nossa homenagem também, seguindo o professor Eliezer, à Guarda Municipal, à Igreja do Evangelho Quadrangular do Retiro, que completa mais um ano de vida, mais um ano de fundação nesse mês, ao pastor João Batista Santos, todos os obreiros, membros da igreja, e também da Vila Comercial, o pastor Marcos Martins da Silva, pastora Milena, obreiros, membros, que completam mais um ano de fundação também nesse mês. Todos eles, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, e a Igreja Quadrangular como um todo, senhor presidente, que realizou ontem uma linda festa de batismo, onde mais 311 pessoas decidiram descer as águas do batismo e seguir ao Senhor Jesus. Muito obrigado, presidente. Tá ok. Essa presidência apresenta o requerimento verbal de adiamento para a sessão ordinária do dia 6 de dezembro de 2016, do projeto de lei 12.119 de 2016, da vereadora Marilena Perdiz Negro. Está em discussão o requerimento verbal de adiamento. Está em votação. Com 12 votos favoráveis, um voto contrário, 6 vereadores ausentes, 7 vereadores ausentes, essa presidência aqui não vota, está aprovado o requerimento de adiamento. Essa presidência agora suspende os trabalhos e eu peço ao presidente Jair Sartori, da Comissão de Justiça e Redação, e a comissão que eu sou presidente também, Comissão de Finanças e Orçamento, para a gente fazer uma reunião rapidamente aí, senhores, para discutir as emendas do orçamento do próximo ano, tá ok? Então, estão suspensos os trabalhos para que a gente possa discutir as emendas ao orçamento. Estão reabertos os trabalhos. Próximo item. Moção de número 426, de 2016, do vereador Valdeci Vilar Mateus, apoio ao projeto de lei federal 6.264, de 2016, de autoria do deputado Marcelo Aguiar, do DEM, que dispõe sobre as condições de vida e de trabalho dos profissionais da limpeza urbana e da outras providências. Está em discussão o projeto. Com a palavra, senhor autor, vereador Valdeci. Em votação? Está em votação a moção número 426, de 2016, do vereador Valdeci Vilar Mateus. Com
11 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, um vereador ausente, está aprovado a moção de número 426. Próximo item é a moção de número 427, 2016. Vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio ao projeto de lei estadual número 548 de 2016, de autoria do deputado Marcos Damasio, do PR, que dispõe sobre a presença obrigatória de profissionais de educação física capacitados em treinamentos de emergência cardiovasculares básico, o TECA-B, e de desfibrilador externo automático, DA, em locais públicos com equipamentos de ginástica. Está em discussão. Senhor presidente, como combinar, colocar em votação. Ok, está em votação a moção 427 de 2016. Com 11 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção 427 de 2016. Próximo item. Moção número 428 de 2016, do vereador professor Eliezer Barbosa da Silva. Apoia o projeto de lei número 4.448 de 2016, de autoria do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que altera a lei 12.318 de 2010, que dispõe sobre alienação parental. Está em discussão. Em votação. Com 11 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção 428 de 2016. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Temos apenas um requerimento do vereador Zé Dias, requerimento ao plenário, número 476, de 2016, o vereador José Carlos Ferreira Dias, informações do Executivo sobre execução, paralisação e suspensão das obras de reurbanização do Jardim São Camilo. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui nesta noite, requerimento de 476 de informações do Executivo sobre a execução, paralisação e suspensão das obras da reurbanização do Jardim São Camilo. É certo que no início da atual administração, em meados de 2013, por ocasião de uma das suas visitas a esta casa legislativa, senhor Pedro Bigardi anunciou publicamente que daria prioridade às obras de reurbanização do Jardim São Camilo, que entre outras também. Conclusão da canalização do córrego, abertura com a pavimentação da avenida que ligaria a Vila Joana a partir da Rua Lima ao Jardim Caçula, com ligação à Avenida Justiniano Borim. Ampliação e melhorias da Avenida São Camilo e Benedito Basílio de Souza Filho. A implantação do ecoponto,
modernização no sistema de iluminação, a área de lazer e implantação de academia ao ar livre. Campo de futebol, o sistema de sinalização de solo da rua Fernão Dias Pais Lemes e área de estacionamento anexa à unidade básica de saúde do bairro e uma via projetada ligando os bairros de Jardim da Fonte e São Camilo. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é uma coisa que realmente a gente sabe das dificuldades que as prefeituras de todo o estado têm sobre o financeiro. Mas são obras que realmente essa também, vereador Gerson Sartori, líder do governo nesta casa, né? Nós sabemos que a via pública ligando o Jardim da Fonte com a rua Pedro Ravaiani da parte baixa do Jardim São Camilo, iniciou mais ou menos no mês de julho. E a obra é prevista para 10 meses a entrega desta obra. Senhor presidente, fala a verdade, e meu líder também aqui, ouvindo as palavras do vereador Zé Dias, eu acredito que não entrega com 10 ou 12 ou 13 meses, porque a obra simplesmente iniciou. Nós não estamos vendo nada lá, e eu acredito que com o andar da carruagem, esse prefeito sai e essa obra não será entregue. Claro que são 10 meses, né? Mas eu acredito que é promessa do prefeito até então no Jardim São Camilo, o vereador Dirley desta casa, né, que foi prometida a ligação da via pública que interliga a Avenida Justiniano Borim com a Avenida Antônio Frederico Zanã. Também não vai sair do papel, né? E entre outras obras que nós estamos aguardando, o campo de futebol, senhor presidente, também está lá. Eu acredito que o São Camilo, eles são 4 anos de paralisação, praticamente. Isso daí a gente fica, né, lamentando, né, que deveria ter um investimento melhor. A gente viu outros bairros com um investimento muito maior do que o São Camilo, né? Claro que a cidade inteira precisa de investimento, mas nós sabemos que o São Camilo deixou a desejar. Então, portanto, esse requerimento é para a gente saber como está a obra, até quando, né, o serviço foi executado, se já foi pago, se não foi, diz que estava em atraso. Então, portanto, senhor presidente, essas são minhas palavras referentes às obras da nossa cidade que realmente não está saindo do papel. Obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador. Os requerimentos ao plenário, o requerimento ao plenário está em discussão. Com a palavra, vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, vereador Tico, senhores vereadores, acredito que é um momento até importante, né? A hora que chega em 3 meses e 3 anos e 10 meses de administração, a gente vê um requerimento de fiscalização assim. Isso é muito importante, principalmente quando a gente teve a oportunidade de representar o presidente da casa, o vereador Marcelo, na entrega dos apartamentos, na iluminação que foi trocada na Justiniano Borim, e em tantas outras obras. Quer dizer, a gente vai lá e vê que está sendo feita a obra. Aliás, eu vi vereador Márcio, que me acompanha, discutindo e brigando por que não pôde discursar lá. Por que foi outro que representou a Câmara. Eu vi, e eu sei do que eu estou falando. Porque, felizmente, nesses 4 anos aqui, me dediquei muito e participei e acompanhei tudo. Então, eu tive a oportunidade de ver vereadores discutindo para poder falar em inauguração de obras do São Camilo. A gente viu isso acontecer na inauguração da Unidade Básica de Saúde, a gente viu acontecer na entrega das moradias e tantas outras coisas que aconteceram no bairro durante todo esse tempo, de limpeza, de sair caminhões e caminhões, toneladas e toneladas. Então, num dia, a gente elogia, no outro é crítica. São 3 anos e 10 meses. Esse requerimento votarei favorável, tem que fazer mesmo a fiscalização, está de parabéns o vereador Zé Dias, tem que fiscalizar, mas tem que também reconhecer o que foi feito e aquilo que muitos lutaram e brigaram para discursar e para falar e para elogiar o prefeito Pedro Bigardi. Isso eu vi e muitos aqui viram. Muitos aqui viram o nego sair tossindo, bufando e reclamando por não ter oportunidade de falar da bela obra que estava acontecendo lá. Então eu estava lá e outros vereadores aqui estavam. Então está de parabéns o vereador pelo requerimento, está de parabéns os moradores que conquistaram muito e tem muito a conquistar ainda. Até porque os prefeitos passam.
mas a administração pública continua. Isso a gente viu também com o túnel da ponte e tantas outras coisas. E sempre vai acontecer isso. Por isso que existe a questão da transição de governo, por isso que existe o acompanhamento dos dois lados, porque nós vivemos numa democracia. E por isso que tem direito de falar o vereador Zé Dias e tem direito de falar o vereador líder do governo, que participou de muitas coisas naquela região, nessa administração e outras. E está vendo muitas coisas que estão encaminhadas, coisas que não iam acontecer, que aconteceram, como lá as moradias, mais de 400 moradias, como a abertura que está tendo no bairro, e está tendo abertura no bairro. E se hoje nós vivemos com dificuldade econômica, Jundiaí vive e outros municípios também vivem. E todos nós aqui sabemos e temos a responsabilidade disso. Até quando a gente falava aqui, ó, nós estamos aprovando isso, o dinheiro é um só, o cofre é um só, e é isso que é uma administração. E todos nós aqui temos responsabilidade em tudo que nós aprovamos ou rejeitamos aqui também. Então, a gente tem que ter esse conceito. É lógico que falta muita coisa na cidade, como falta muita coisa no nosso glorioso São Camilo. E tenho certeza que elas continuarão acontecendo, como eu disse. Sai prefeito, entra prefeito e a cidade continua, a administração continua. Mas que eu tive a oportunidade de muitas vezes ver briga e quebra-pau para ver quem é que falava e quem representava a Câmara, isso eu vi. E os vereadores aqui todos viram também. Muito obrigado, senhor presidente. Tem meu apoio no seu requerimento, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias, o Zé Dias, que conhece tão bem aquela região, que é do tempo ainda que tinha que ficar, né, vereador, nas vielas lá para acertar, fazendo a ligação de água, todas essas coisas, e que, felizmente, nos últimos 4 anos, viu a coisa andar e acontecer muito. Muito obrigado, presidente, vereador Tico. Muito bem, senhores. Você vê que acabou a eleição, mas o calor da discussão ele continua ainda, né? Hein, vereador Zé Dias? É verdade. É desse jeito. Mas faz parte aí, e tomara que a população de São Camilo veja essa obra concluída, né? E eu tenho certeza que vai ver, viu, vereador? Tenho certeza disso. Deus quiser, vereador presidente. Continua em discussão o requerimento ao plenário 476 de 2016, do vereador Zé Dias. Em votação. Vereador Paulo Sérgio. Agora sim, com 15 votos favoráveis, 2 vereadores ausentes, essa presidência aqui regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário 476. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início do grande expediente. Havendo o número regimental, passamos então ao grande expediente. Gerson Arthur abre mão. Márcio Cabeleireiro. Gustavo Martinelli. Pastor Conde. Zé Galvão. Zé Dair.
Também. Segunda. Vereadora Marilena. Abre mão. O que é isso aí? Vereador Zé Dias. Dispensa o uso. Professor Eliezer. Dispensa. Gustavo Jean. Paulo Malerba. Dispensa. Paulo Sérgio dispensa. Dispensa. Não havendo vereadores oradores do grande expediente, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. À vontade. Com 13 vereadores presentes, 6 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Pronto, Vilminha. Valdecir Vilar Matheus.